Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso sobre a ontologia interexistencial, baseado no livro do professor José Herculano Pires, O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial, uma proposta filosófica feita pelo professor por ocasião da conclusão do seu curso de filosofia e tendo por base a sua cosmovisão espírita. É um livro bastante profundo e nós estudamos nos nossos dois últimos vídeos os capítulos introdutórios. E agora estamos entrando no primeiro capítulo efetivamente de conteúdo do livro. O capítulo 1, intitulado Da Serenidade Humana, vai ser uma breve digressão de Herculano Pires a respeito do que é a serenidade, tentando defini-la em face das elaborações que ele vai fazer nos capítulos subsequentes. Então, a princípio, ele se vê com a dificuldade de tomar uma definição nova para uma palavra que é bastante clara. A serenidade tem a ver com calma, com repouso, com uma certa tranquilidade dos fatos da vida, do mundo e do indivíduo. A serenidade, ele diz logo no primeiro parágrafo, baixa do céu sobre os homens, mas às vezes serpeia docemente aos nossos pés, na cantiga de um córrego, ou adormece em reflexos aos nossos olhos na face de um lago. Chega a ser poética a frase, o texto que ele coloca para trabalhar a ideia de serenidade. Por isso ele diz, serena é a vida quando feliz. Serenas correm as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores, e serena é a brisa que as embala e carrega os seus aromas. Sereno é o ar nas manhãs de primavera, e serenas as estrelas nas noites de inverno. É muito bonito como ele desenha, e ele identifica na própria natureza esse aspecto da serenidade. Mas então, ele começa a ter uma dificuldade de entender o que é a serenidade em face da sua história de vida, de alguns elementos pelos quais ele chegou em determinados eventos a sentir essa serenidade, sentir-se tomado por ela, quase como em um êxtase espiritual. E daí surgiu a ideia de refletir sobre a serenidade, que culminou no ensaio de ontologia interexistencial. Ele se lembra e faz uma referência à ataraxia de Epicuro, também de Zenão, de Demócrito, filósofos antigos, muitas vezes injustiçados, mal entendidos em suas elaborações. Epicuro é usualmente citado como um filósofo hedonista, o que não é verdade, e ele vai explicar isso num capítulo mais à frente. Mas é fato de que a ataraxia, enquanto a cessação do movimento, tem uma forte identificação com o conceito de serenidade. No entanto, como a gente pode definir a serenidade como algo que é representado pela ausência de alguma coisa? Então a serenidade seria um vazio de movimento? O que seria ela? Existe uma contraposição em face da serenidade do mundo, como será explicado em capítulos posteriores, e da serenidade do indivíduo ou do ser. E isso é expresso pela frase do Novo Testamento, colocada pelo próprio Jesus, que diz, a minha paz vos dou, mas não vos-la dou como a paz do mundo. E a partir disso, o professor Herculano Pires vai fazer uma elaboração a respeito do que pode significar essa serenidade oposta entre o mundo e o eu. E, para tanto, ele vai fazer a citação do maravilhoso livro Guerra e Paz, de Leão Tolstói, na figura do príncipe Andrei. O príncipe Andrei, em determinado momento, em que ele está numa batalha, ele se vê lançado ao chão e contempla o céu. No momento em que a guerra, a batalha está no seu ápice, e ele foi atingido, e naquele momento todo o contexto de violência e os fatos da vida com os quais eles se preocupavam são rebaixados pela contemplação da calma e do repouso celeste. E nesse momento ele se pergunta, como se explica que eu nunca tenha visto um céu tão alto? Como me sinto feliz de tê-lo finalmente descoberto. E conclui, sim, tudo é fatuidade, perfídia, salvo o céu infinito. Nada existe além dele, mas ele próprio não existe.
Nada existe além da calma e do repouso. Deus seja louvado. Essa linda citação de Tolstói indica alguns problemas conceituais que vão ser trabalhados nos parágrafos seguintes pelo professor Herculano Pires. Como pode, por exemplo, o príncipe Andrei definir a calma e o repouso do céu em cima da sua ontologia, da sua existência. Nada existe além dele, diz o personagem, mas ele próprio não existe. Então, existe e não existe em face da tranquilidade em que ele está inserido. A serenidade, portanto, não pode se confundir, conclui o professor Herculano Pires, com a existência, mas encontramos ela nos fatos da existência. Por isso, muitas vezes, nos confundimos ao tentar entender determinadas coisas a partir da existência, mas percebendo a sua não existência, sob a forma de essência e de outras definições filosóficas, e assim ficamos confusos. O Heidegger, nos lembra o professor Herculano Pires, informava que a existência é um sair de nós mesmos. E, de fato, parece ser assim quando nós contemplamos aquilo que nós definimos por existência. As circunstâncias da vida, o mundo ou a mundanidade, na terminologia heideggeriana, são definidos assim como o conceito de existência no qual o indivíduo elabora ao longo da vida a sua essência, quem ele determina a si mesmo em seus atos e comportamentos e pensamentos como ser. A serenidade, então, não pode ser a existência, porque ela se refere a um ato de calma, de repouso, nos termos do próprio príncipe Andrei. E, nesse sentido, a existência, que é movimento, não pode se confundir com a serenidade. O que seria serenidade? O professor diz: a serenidade é a serenidade. E é difícil utilizarmos uma terminologia diferente para definir exatamente aquilo que a palavra já exaure. Então, talvez nós possamos substituir o termo pela calma e repouso que o príncipe Andrei coloca na sua referência. Mas serenidade é isso, a própria serenidade. E, nesse sentido, ela muitas vezes se confunde com o conceito de ser. Nisso, o professor Herculano Pires coloca: então, seria o ser. Não enquanto ser, mas como ser, na aparente indiferença e alinhamento da terceira pessoa. Este pode ser ele e pode ser eu. É ao mesmo tempo unidade e desdobramento, mas desdobramento voltado para a unidade. Só ele, o desdobramento, explicaria o fato de o príncipe Andrei aceitar e rejeitar ao mesmo tempo que a serenidade seja e não seja a existência. Então, em suma, a serenidade parece estar vinculada ao conceito de relação. Ela não é um estado, mas ela é uma condição das nossas relações com as circunstâncias em que estamos. O eu com o ele, o outro, aquilo que me cerca, o mundo, as pessoas. Nessas relações pode-se alcançar o equilíbrio, a estabilidade daquilo que se chama serenidade. Ao se alcançar isso, e para se alcançar isso, nós buscamos um estado de equilíbrio ativo e consciente do eu, do indivíduo, no seu ato de relação para com o outro e o mundo que o cerca. A serenidade, então, está em todas as coisas na medida em que com elas nos relacionamos de maneira serena. Quando não nos preocupamos, não nos ocupamos com isso, somos lançados na inquietude, no torvelinho da precipitação da vida, em que, através da vida inautêntica, em termos heideggerianos, nós somos simplesmente conduzidos a sermos aquilo que o mundo nos determina. A serenidade se opõe a essa vida inautêntica e se compreende como um autoconhecer-se e um autopor-se em cada relação através de vínculos de significado, de sentido e de vontade. Por isso, é possível que mesmo na inquietude do mundo nós encontremos a serenidade. Aliás, é mais fácil encontrar a serenidade dentro da inquietude do mundo, porque a inquietude nos propicia diversas relações, conexões e vínculos de toda a ordem. Concluindo então o capítulo, o professor Herculano Pires
vai elaborar o caminho pelo qual nós podemos alcançar essa serenidade ativa, esse ato de alcançar esse equilíbrio consciente das nossas relações com o mundo, com o outro e até conosco mesmos. Para tanto, ele traz 3 princípios, 3 mandamentos que ele denomina como trilogia do serenista. Serenista não é aquela pessoa serena necessariamente, mas aquele que busca a serenidade, que a compreende como necessidade e tenta construí-la nas suas escolhas e nos seus caminhos da vida. Cada indivíduo traçará o seu longo caminho rumo à serenidade. No entanto, esses 3 mandamentos que compõem a trilogia serenista nos ajuda, nos direciona, nos orienta em relação a como percorrer este longo caminho, essa longa jornada. São eles: primeiro, procura sempre a perfeição. Segundo, nunca te deixes abater. E terceiro, eleva-te sempre às circunstâncias. Conclui então o professor Herculano Pires que parece muito útil essa trilogia, uma tríade de tipo gaulês, para se tentar a explicação do que seja, pelo menos, a serenidade humana, se é que podemos falar de uma serenidade divina ou de uma oposição a isso, já que Deus é aquele ente absoluto em que nós contemplamos todas as potencialidades infinitas. E o próprio professor Herculano Pires vai trabalhar num capítulo específico sobre essa temática. A serenidade humana, então, pode ser encontrada e construída se tivermos esse direcionamento. Parece-nos, de um ponto de vista reflexivo e posterior, que a trilogia serenista se relaciona, em algum grau, com a proposta dos valores do filósofo alemão Max Scheler, que elabora o conceito de uma hierarquia dos valores, contraposta a um mundo em que a ética é meramente formal, uma ética de tipo kantiana formalista, e propõe uma ordem hierárquica baseada no conceito de Santo Agostinho, Ordo Amoris, e no conceito de Blaise Pascal, a lógica do coração, baseado naquele fundamento já bem conhecido dos pensamentos de Pascal, que diz que o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Através desse perceber sentimental que Max Scheler constrói, ele elabora o fato de que nas relações humanas, nas experiências da vida, é que nós construímos o nosso acesso aos valores e a nossa transição entre valores hierarquicamente mais baixos e valores hierarquicamente mais altos. E através desses contatos com as outras pessoas, nós identificamos nos comportamentos e nas representações delas os protótipos que nos indicam, que nos direcionam para esses valores. Esses protótipos são sintetizados em alguns exemplos modelares, mas os 3 principais são os modelos do gênio, do herói e do santo. E se nós traçarmos algumas relações em relação ao que é proposto pelo professor Herculano Pires em O Ser e a Serenidade e as propostas éticas de Max Scheler, podemos encontrar algum vínculo e alguma conexão entre a figura do gênio e o primeiro dos fundamentos, dos mandamentos da trilogia serenista: procura sempre a perfeição, porque a genialidade implica esse desejo de alcançar o melhor, a excelência no conhecimento de si e das coisas do mundo. O fundamento do herói, a visão, a imagem, o modelo do herói, equivale aí ao segundo mandamento da trilogia serenista, que é o não te deixes abater, porque o herói tem um complexo de funções em face da vida, em que ele está sempre, constantemente, em luta, em embate, sem nunca esmorecer. Essa é a característica fundamental do herói, o ato de conduzir-se a um combate, a um embate em prol dos outros e de seus ideais. E o terceiro fundamento contrapõe-se à figura do santo. E essa figura do santo, da santidade, implica a ideia de sacrifício, ou sacro officium, na ideia de que é um agir, um trabalhar santificado pelos ideais, pelos valores, em prol do outro. A vida assumidamente dedicada ao outro. E, portanto, uma vida que eleva-se para além do eu mesmo em face
das circunstâncias em que eu estou inserida. Então, eleva-te sempre às circunstâncias, indica um paradigma de santidade. Através disso, nós podemos fazer muitas reflexões e trabalhar mais profundamente conceitos filosóficos a respeito da ontologia interexistencial e de outras dimensões filosóficas, outras propostas e sistemas que podem correlacionar-se com a ontologia interexistencial e assim trabalhar, aprofundar os conceitos que o professor Herculano Pires colocou. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 2º, a aproximação da serenidade, e agora vamos entrar em um processo mais dinâmico de compreensão da serenidade em face da ontologia da vida, e assim vamos entender como se aplicam os conceitos de ectipo, arquetipo, de interexistência e como isso se relaciona à serenidade. Nós nos vemos lá e até a próxima.